Olá, amores! Estou passando aqui hoje para falar um pouquinho desse tópico, né, que é representação gráfica, tá? Especificamente nesse vídeo a gente vai tratar de par ordenado e equações do primeiro grau com duas incógnitas, ok? Mas, né, do tópico representação gráfica. Entendam que tudo isso aqui, né, é para introduzir ainda um conceito de sistemas de equações, né, de duas equações com duas incógnitas, tá? Mas que não vai ser o tópico principal desse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de par ordenado e de equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá bom? Eu trouxe o tema representação gráfica, né? Porque é muito comum quando a gente fala de representação gráfica, vocês associarem isso apenas a esse tipo de gráfico, tá? Que vocês estão vendo aqui desse lado. E não é necessariamente só isso, tá? Este tipo de representação também constitui uma representação gráfica, né? Que é a representação, né, da solução, tá? De uma equação com duas incógnitas, tá bom? E a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, certo? Vamos lá. Primeiro, né, entender então qual é o conceito do par ordenado, tá? No par ordenado ele é indicado por x e y, né? O par ordenado formado pelos elementos x e y, em que x é o primeiro elemento e y é o segundo elemento, tá? Cuidado, galera, no par ordenado essa ordem ela é importante, certo? Você não pode colocar em ordem contrária que isso faz diferença. O par ordenado indica uma forma de localização de um ponto em um plano, que consiste em dois números escritos em ordem, tá? Então, como eu havia comentado, né, essa ordem ela faz diferença. Deixa eu dar uma limpada na minha tela que ela ainda estava rabiscada. Mas quando eu falo desse ponto aqui, menos 2 e 5, tá? É importante vocês entenderem bem a leitura também. Muitos alunos têm lido aqui com a vírgula, menos 2,5, cuidado, tá? Essa vírgula ela funciona apenas como um conectivo, que é para dizer o ponto menos 2 e 5, tá? Então eu estou me referindo que esse ponto, né, ele é constituído por este valor de x e este valor de y, certo? Outro cuidado importante é entender que o menos 2 e 5, ele é um ponto diferente, tá? Do 2 e 5. Tá bom? Como assim, né? Como é que eu percebo que ele é um ponto diferente? Estou falando isso porque muitos alunos acham, né, que o sinal aí não vai fazer diferença. E faz sim, tá bom, galera? Então, esse ponto menos 2 e 5, ele é diferente do ponto 2 e 5, ok? Então, são constituídos de valores diferentes porque a primeira aqui, ó, o primeiro elemento, né, o elemento do x, aqui no caso é 2 e aqui é menos 2, então isso faz diferença, tá bom? E se ele estivesse escrito também em ordem contrária, ele seria diferente. Se tivesse escrito 5 e menos 2, ele também seria diferente, tá claro? Então, a leitura aqui do par ordenado, certo? Para saber identificar, né, o par ordenado sempre o primeiro elemento x, o segundo elemento é o y, tá bom? Passando adiante aqui, um pouquinho mais, né, a representação gráfica de um par ordenado. Então, o par ordenado ele é representado num plano cartesiano, que é isso que vocês estão vendo aqui, certo? Então, o plano cartesiano, né, é formado por duas retas perpendiculares. O que é que significa ser perpendiculares? Significa que elas formam ângulos de 90 graus, como vocês podem ver aqui. Então, as retas perpendiculares se encontram em um ponto que é chamado de origem, né? O que é esse ponto? O que é essa origem? Tá? Essa origem é o ponto de encontro dos dois eixos, do eixo y com o eixo x. O eixo y é esse que se encontra na vertical e o eixo y que se encontra na horizontal. Tá? A origem, tá? Esse ponto de encontro desses eixos, ela é determinada pelo ponto 0, 0. Como assim, Proju? Porque ela é a origem, né? O ponto de partida, tá? O ponto de partida deste plano cartesiano, ok? A gente chama esse eixo na vertical de eixo das ordenadas, tá? E o eixo na horizontal chamamos de eixo das abscissas, certo? Então, essas são nomenclaturas para os eixos de um plano cartesiano. Então, o plano cartesiano é basicamente essa imagem que vocês estão vendo aqui, certo? A origem do nome, né, cartesiano, vem do René Descartes, vocês já ouviram falar deles em algum momento, até em geografia, certo? E vem a origem do nome porque foi ele que organizou essa ideia, né, do plano cartesiano, tá bom? Vamos seguindo um pouquinho mais adiante para falar da localização de um ponto em um plano cartesiano. Então, qual é o processo, né, que a gente utiliza para localizar um ponto, né, num plano cartesiano? Então, se eu tenho um plano cartesiano como este aqui, tá? Vamos imaginar que eu quero localizar este ponto aqui, que é o ponto 4, 5. Gente, essa ordem não é obrigatória. Você pode primeiro achar
o eixo das ordenadas e depois achar o eixo das abscissas. Dá na mesma ordem que você escolhe, tá? Mas é importante que você faça um de cada vez, certo? Para que não se confunda, tá bom? A sugestão é de você achar primeiro das abscissas, porque ele está sempre relacionado com o primeiro elemento. Então, o 4, né, o primeiro elemento, ele está localizado no eixo das abscissas. Então, é isso que a gente faz aqui normalmente, né? Se eu estou procurando esse par ordenado 4 e 5, então eu saio aqui do zero, né, e vou andar 4 unidades, tá? No eixo X, então eu vou até o ponto 4, e aí como eu quero 5, né, em relação ao eixo das ordenadas, 5, que é o valor que corresponde a Y, tá? Então eu vou conferir aqui, ó, o 5 onde ele está, só que eu quero este ponto, né? É a ideia do joguinho aí do Batalha Naval, tá? Você procura na abscissa e na ordenada o ponto de encontro, tá? Que é esse ponto aqui, seria o ponto Z, ok? A nomenclatura, né, para esses valores do ponto também pode vir como abscissa e ordenada. Então, pode vir a pergunta da seguinte forma: qual a abscissa do ponto Z? Então, a abscissa do ponto Z é 4. Qual a ordenada do ponto Z? A ordenada do ponto Z é 5, certo? Uma observação importantíssima, né, é a diferença que eu já comentei, né, sobre a ordem destes pontos. Então, quando eu falo do ponto 5, 4, ele é diferente do ponto 4, 5. Proju, por quê? Vamos verificar. O ponto 5, 4, ele no X, né, estaria onde? Então, eu teria que ir até o 5 em X, e aí agora até o 4 em Y. Então, o ponto 5, 4, ele estaria localizado aí no meu plano cartesiano exatamente aqui, certo? Que é diferente do ponto 4, 5. Tudo bem? Então, o ponto 5, 4, ele estaria localizado nesse local aqui. Então, eles são pontos diferentes, localizações diferentes, certo? Então, a gente sempre localiza a abscissa ordenada e identifica onde é que está o ponto no plano cartesiano. Duas observações importantes que eu quero fazer em relação a essa questão do ponto, né? De encontrar este ponto no plano cartesiano. Eita, peraí que eu pintei tudo de verde aqui, foi mal, galera. E pintei de novo. É porque eu tô tentando trocar de cor aqui para poder mostrar um exemplo para vocês. E vocês já sabem, né? Eu trabalho com esse software do WebPaint e às vezes ele muda um pouquinho a cor aqui. Pronto. Vamos lá. Então, eu quero falar agora de uma situação, né, de uma observação, tá? Quando eu me referi, por exemplo, a pontos com zero. Muitos alunos têm dúvida em como achar, né, quando uma das coordenadas é zero, ou abscissa ou ordenada. Por exemplo, se eu falo do ponto, né, 3, eu não vou colocar 3, vou até colocar o menos 3, só para ficar, deixa eu diminuir um pouco o tamanho dessa letra. Menos 3 e 0. Então, muita gente tem dificuldade, às vezes, de identificar para onde é que está localizado esse ponto menos 3 e 0. Então, se eu quero localizar esse ponto menos 3 e 0, né, a primeira coisa que eu preciso lembrar é aquela ideia do que está dito aqui, tá? De você localizar o ponto. Então, vamos lá, eu vou localizar primeiro, por exemplo, a minha abscissa. É mais comum a gente fazer essa ordem sempre, tá? Então, a minha abscissa é menos 3, ou seja, aqui no eixo X, eu vou andar até o menos 3, que está aqui, e no eixo Y, ele me diz que é 0. Então, significa que no eixo Y é no próprio 0 aqui. Então, sempre que o ponto, né, vier acompanhado de 0, significa que ele está localizado em cima do eixo. Quando o 0 é no Y, ele está localizado em cima do eixo X. Quando o 0 é no X, ele está localizado em cima do eixo Y. Para Ju, como assim? Se eu falo agora do ponto, né, menos 0, desculpa, menos 0, pelo amor de Deus, não existe, tá? 0 e menos 3. Se eu falo agora do ponto 0 e menos 3. Então, o ponto 0 e menos 3, ele está localizado aí no meu plano cartesiano, tá? No 0 em X e no menos 3 em Y, tá? Então, ele está localizado exatamente aqui, ok? Tá claro aí para todo mundo essa ideia, né? Então, a importância que eu tô dando aqui é para localização quando tem 0 nas coordenadas, tá? Então, sempre que tiver o 0, se o 0 está no Y, então o ponto vai estar em cima da coordenada do X. Se o 0 está no X, então o ponto fica em cima da coordenada do Y, tá bom? Para os outros valores, da mesma forma que a gente viu os pontos 4 e 5, 5 e 4, certo? Vou aproveitar aqui, inclusive, vou deixar o link aqui também no vídeo, né, do joguinho de plano cartesiano, um jogo que a minha amiga fez, minha amiga Di,
tá? Vou marcar ela aqui também até nesse vídeo, certo? Ela elaborou esse joguinho aqui e ele dá para treinar bem legal essa ideia do jogo do plano cartesiano, tá? Você tem um cachorrinho aqui, como é que funciona para jogar, né? Tem esse cachorrinho, você coloca iniciar jogo e você vai procurar os ossos, né? Tem um tempo, tá? De 90 segundos, aqui eu vou fazer bem devagar para ficar claro, mas você vai procurar, né? Os ossos tá cavando, levando o cachorro aí até a posição. Então, você fala da posição -2, 5, né? Então, eu vou pegar o meu cachorro e vou posicionar -2 em X, tá? E 5 em Y. Então, meu cachorro eu tenho que colocar ele aqui e aí eu clico em cavar. Observe que se eu colocasse ele no lugar errado, tá? Ele não ia cavar. Ele agora fala do -6 e -2. Se eu colocar trocado, por exemplo, só para que vocês entendam. Se eu colocar -2 em X e -6 em Y, ó, coloco aqui, boto cavar, diz que não está aqui, é porque você colocou errado. Então, -6 e -2, eu vou aqui, ó, no -6, tá? Em X e -2 em Y, ó, boto aqui e coloco em cavar. E aí, então, é um joguinho, né, que você pode treinar esses conceitos aí, descobrir quantos ossos você acha aí nesse tempo, tá? Comenta aí também, coloca nos comentários quantos ossos você achou para ver se você entendeu direitinho essa ideia, ok? Vamos voltar aqui para o nosso material. Então, a localização de um ponto é basicamente isso, certo, galera? Vamos falar agora um pouquinho aqui, né, da equação do primeiro grau com duas incógnitas. Nós já vimos, né, esse conceito já foi abordado, que é a equação do primeiro grau com uma incógnita, tá? Obviamente, o nome já está dizendo, com duas incógnitas, significa, né, que tem dois valores desconhecidos, certo? E o conceito dessa equação, né, a equação do primeiro grau com duas incógnitas, ela pode ser sempre reduzida a esta forma. Então, ela pode ser sempre escrita, né, como uma equação do tipo ax mais by igual a c. Tá? Sendo que esse A, B e C, né, são números racionais e o x e y incógnitas, né, valores desconhecidos. Vamos pensar aqui nos exemplos, tá? Analisando aqui esse primeiro exemplo, 4x menos 5y igual a 6. Então, neste exemplo, né, eu percebo que ela já está reduzida a esta forma, né? Muitos alunos ainda não entendem essa ideia. Como assim, Proju, reduzir dessa forma? Significa, né, que a equação ela está desse jeito, organizada desta forma, tá? Ó, com as duas incógnitas, x e y no primeiro membro, tá? Nessa ordem, e com a variável, né? A variável não, desculpa, o termo independente, que é assim que a gente chama, o termo que é apenas numérico, tá? No segundo membro, certo? Então, aqui eu poderia dizer, né, se eu reescrevo essa minha equação aqui desta forma, ó, 4 vezes x mais menos 5 vezes y igual a 6, observe ó, que dá para a gente localizar que o A está exatamente na posição do 4, que o menos 5 está exatamente na posição do B, que o 6 está exatamente na posição do C. Né? Então, esta equação ela está nessa forma aqui, está na equação do primeiro grau com duas incógnitas, certo? Ela é do primeiro grau, porque o expoente é um das minhas incógnitas, e ela tem duas incógnitas, né? Então ela satisfaz aqui o conceito, certo? Vamos ver outros exemplos aqui. Essa situação aqui mesmo, ó, eu vou colocar logo todos que a gente pode ir editando, tá bom? Eu acho que fica mais interessante, né? Se eu penso aqui nessa letra B, de cara eu consigo perceber que ela tem duas incógnitas, né? É uma equação porque tem igualdade, então ela é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, mas se eu quiser arrumar ela, né, e colocar ela nesta forma aqui, né, como é que ela ficaria então? A gente consegue perceber que dá pra gente, né, deixa eu diminuir um pouquinho essa fonte aqui, que dá pra gente, né, colocar essa equação naquela forma que aparece ali, né? Como é que a gente faz isso, Proju? Então, basta que a gente rearrume esta equação, ok? Ela ficaria do tipo 3y mais 5x igual a 2, né? Esse menos 7 vai sair daqui, então vai ficar 2 mais 7, que é igual a 9. Então, ela já está reduzida a esta forma, e nesta forma aqui eu poderia dizer que o meu A é 5, o meu B é 3 e o meu C é 9. Cuidado aqui, ó, que na minha escrita, né, eu coloquei 3y mais 5x, mas poderia ter colocado 5x mais 3y, que daria no mesmo, certo? Olha a letra C aqui, é a equação do primeiro grau com duas incógnitas? Não. Por quê?
Primeiro que ela não é do primeiro grau e ela não tem duas incógnitas. Coloquei um x, mas um x não representa, acho que eu vou cortar assim, tá? Ela tem aqui o expoente 2, então ela é do segundo grau e ela tem apenas ela tem duas incógnitas, né? Mas ela já é do segundo grau, não serve pra gente, tá bom? O próximo aqui, ó, é equação do primeiro grau, tem duas incógnitas, né? Se eu for colocar ela nessa forma reduzida, né? Como é que ela ficaria nessa forma mais geral reduzida? Eu poderia escrever ela como sendo x menos 7. Eu poderia escrever ela aqui, deixa eu colocar aqui direitinho, que eu acabei digitando errado. X. Eita, agora ele não quer mais digitar, gente. Vou desenhar. Já comentei com vocês, meus alunos aí já sabem, né? Eu estou usando uma extensão WebPaint e às vezes ela dá um bug, né? Então, quando eu coloco, eu vou escrever aqui mesmo x menos y igual a 7, tá? Eu posso reescrever esta equação desse jeito e ela vai se encontrar aí agora nessa forma reduzida, tá bom? Essa letra E é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Não, porque ela tem aqui o sinal de maior que, e a equação ela precisa ter igualdade, certo? A letra F aqui, né, menos 2y mais 3 igual a x, é do primeiro grau com duas incógnitas? Sim, né, eu consigo escrever ela na forma, tá? Como é que ela ficaria, então, naquela forma geral ali? Poderia escrever ela como sendo menos x, deixa eu só posicionar melhor aqui e aumentar um pouquinho dessa letra, tá? Podia escrever ela como sendo menos x, todo mundo entende o porquê do menos x. Menos x porque eu vou fazer, né, aquela permuta dos termos, né, a troca aí, tá bom? Então, ficaria menos x menos 2y igual a menos 3, tá? E aí, o valor de A seria menos 1, o valor de B seria menos 2 e o valor de C seria menos 3. E a letra G também é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, ok? Vamos lá para a parte que vocês tanto têm curiosidade, que é pensar na solução. Nada disso que a gente fez aqui é solução, tá? Apenas identificação da equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, a gente identificou a equação do primeiro grau com duas incógnitas, percebeu como é que é a forma dela. Toda vez que ela for do primeiro grau com duas incógnitas, ela vai poder ser escrita desta forma, tá? Vamos lá adiante, ok? No próximo slide aqui a gente vai pensar nas soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Como é que a gente pensa nessas soluções? Trouxe aqui um exemplo, tá, de uma situação prática para depois a gente pensar nisso para outros casos. Mas se eu falo, por exemplo, de uma partida de vôlei disputada em duplas, né? Duda e Ju marcaram juntas 20 pontos. Então, eu posso organizar essa minha situação de que forma, né? Ah, vou chamar Duda de uma letra, Ju de outra letra, e eu posso escrever uma equação que represente essa situação, né? Então, eu posso dizer que quando eu junto a quantidade de pontos que Duda fez mais as que Ju fez, isso totaliza 20 pontos. Só que aí, o que é que a gente precisa pensar para essa equação? A questão só me deu esta informação, tá? Claro que esse é um exemplo e ele não tem nenhuma pergunta específica, mas é nisso que a gente vai pensar. Se eu perguntasse quantos pontos Duda marcou e Ju marcou, a gente com essa informação não tem como saber exatamente, certo? Esta equação, ela possui várias soluções, tá bom? E a gente não tem como saber exatamente qual é a correta, porque a gente não tem mais nenhuma informação, tá? Então, eu posso dizer que Duda marcou 5 pontos e que Ju marcou 15 pontos. Posso dizer que Duda marcou 18 pontos e que Ju marcou 2 pontos. Porque eu sei que a junção desses pontos vai gerar 20, mas eu não sei exatamente quanto cada uma marcou, certo? Então, eu tenho várias soluções para esta equação. Então, gente, toda vez que a gente tem uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, ela possui infinitas soluções. Claro que precisamos estar atento ao que o texto diz, né? Ao que o problema aborda. Porque num problema como esse, não são necessariamente infinitas possibilidades, tá? Porque a gente está falando de pontos de vôlei, esses pontos não podem ser valores decimais, não podem ser valores negativos, tá? Então, por esse motivo, a gente só poderia aqui ter pontos, né? Esses pontos como sendo valores inteiros, né? Positivos, e poderia também ser o zero, porque nessa situação, quando eu digo que elas juntas marcaram 20 pontos, elas duas são como uma equipe. Uma pode não ter marcado ponto nenhum,
e a outra pode ter marcado os 20 pontos. Então, as soluções, né, para esta equação, a gente pode dizer que a gente tem várias soluções. Algumas delas, né, seriam, eu posso dizer 20 e 0, como eu acabei de falar agora, que Duda marcou 20 e Ju marcou 0. Poderia dizer também como uma solução 19 e 1, ou seja, que Duda marcou 19, que Ju marcou 1. Poderia, inclusive, ser 10 e 10. E aí muito aluno pergunta, mas como é que a gente está usando letras diferentes e os valores podem ser iguais? Entendam que a gente, na escrita do problema, usa letras diferentes porque a gente não sabe a informação. Então, a gente parte do pressuposto que elas são diferentes, mas não significa necessariamente que elas não podem ser iguais. Como a gente não sabe mais informação nenhuma, o que a gente sabe, né, é que a soma vai dar 20. E se a soma vai dar 20, ele não me garantiu que é igual. Então, eu não começo garantindo que é igual. Mas eu não posso dizer que não existe essa possibilidade, certo? E aí, galera, isso aqui vai existir várias outras possibilidades, né? Infinitas outras possibilidades. O que é que eu quero que vocês pensem comigo, tá? Nessa equação do primeiro grau com duas incógnitas, a gente tem várias possibilidades de solução, tá? E a gente não tem como ter uma única solução, a não ser que o texto traga outra informação, certo? Para este caso especificamente não poderiam ser valores negativos em decimais, mas a gente vai ver outras situações que isso poderia acontecer, certo? Quando a gente for falar da solução da equação do primeiro grau com duas incógnitas, a gente vai representar ela por um par ordenado, tá? Que foi aquilo que a gente acabou de ver. Então, lembrando que neste par ordenado, o primeiro valor representa o valor de x e o segundo valor representa o valor de y. Certo? Então, para este caso, não tem uma única solução, a não ser que o texto me dê mais informações. Isso a gente vai ver na hora que a gente for falar do conteúdo de sistemas. O texto vai trazer mais informações e aí a gente vai conseguir pensar numa solução precisa. Inicialmente, a gente tem infinitas soluções para uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, certo? Vamos lá, passar adiante para ver as próximas etapas, né? Como é que a gente pensa nisso em outros exemplos. Porque esse exemplo é muito simples. X mais y igual a 20, eu consigo pensar facilmente em valores para x e y que dê 20. Mas, se eu falo agora desta equação, eu dou agora aqui esta equação e quero que você me diga, né, 3 soluções possíveis para essa equação. Para o que seria dizer as soluções? Dizer as soluções, galera, é dizer o par ordenado, né, que faz com que essa sentença se torne verdadeira. Ou seja, qual é o valor que você coloca aqui no lugar de x e no lugar de y, que quando você substituir vai dar 4 para essa situação, né? Então, isso que é a solução da equação, tá? E aí, como é que eu vou pensar nisso? Porque aquele exemplo anterior era bem simples. X mais y igual a 20. Então, você de cabeça pensa em vários números que somados dê 20, né? Se não fosse a situação de um problema de vôlei, a gente podia até pensar em números negativos, positivos, decimais. Beleza. Mas e agora aí? Como é que você consegue pensar nisso, né, de cabeça? Então, gente, para este tipo de situação, a sugestão é você pensar em um valor para uma das incógnitas. Para a Ju pode ser qualquer uma? Pode. Então, por exemplo, se eu escolher, né, y igual a 1. Como assim? Você que escolheu y igual a 1? Sim, porque essa é uma equação, né, que tem duas incógnitas, ela vai ter infinitas soluções, certo? E dessas infinitas soluções, eu vou querer encontrar pelo menos 3, né, que foi o que eu comentei no início. Para encontrar essas pelo menos 3, eu preciso deduzir, né, supor um valor para uma das incógnitas. Tanto faz se eu escolho supor primeiro para x ou primeiro para y, mas eu suponho um valor e encontra o valor da outra. Para que você supõe um valor? Apenas para ficar mais fácil a resolução, certo? Então, eu supus, se o y é igual a 1, então, se o y é igual a 1, o que é que vai acontecer com essa minha equação? Ela seria 5x menos 2 vezes 1 igual a 4. Então, agora eu substituí no lugar do y 1, certo? E aí, eu vou encontrar qual é o valor de x quando o y é 1, certo? Então, aqui a minha equação ficaria 5x, deixa eu colocar aqui o cursor de novo, ela ficaria 5x, e caixinha essa, hein, gente, na hora que eu preciso, 5x menos 2 igual a 4. Então, aí 5x
5x, então, seria igual, né? Gente, tem horas que essa caixinha, já falei pra vocês disso, né? 5x, ó. Fica só bugando dígito, o negócio não tá ainda, que vocês não veem aqui. 5x é igual a 4 mais 2, certo? Igual a 4 mais 2. Olha, gente, eu vou ainda acabar desistindo um dia desse WebPaint, mas não, vamos lá. É igual a 4 mais 2, né? 4 mais 2 eu já sei que é 6, então 5x é igual a 6, certo? E como 5x é igual a 6, então x é igual a 6 sobre 5. Ou seja, uma possibilidade, um par ordenado, que é solução dessa equação, é o par ordenado 6 quintos e 1, certo? Por que 6 quintos e 1, né? Eu escolhi o 1 inicialmente para substituir em y e depois encontrei quem é o x quando o y é 1, certo? Então, uma possibilidade para determinar soluções de equações do primeiro grau com duas incógnitas é a gente ter pelo menos um valor, tá? Então, a gente pode supor pelo menos um valor, ou às vezes as questões trazem, né? Encontre o valor de x se o y é tanto. Encontre o valor de y se o x é tanto, certo? Então, como eu falei de 3 soluções possíveis, já dei uma aqui que é 6 quintos e 1, certo? Vamos pensar que eu trouxe outros exemplos aqui já pronto, tá? Então, se eu faço o x igual a 2, né? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar em cima. Se eu faço x igual a 2, o que é que eu preciso fazer então para encontrar, né, o valor de y desse par ordenado? Se o x é 2, eu substituo no lugar de x o 2, tá? E encontro o valor do y. Então, quando o x é 2, o meu y é 3. Então, o par ordenado 2 e 3 é uma possível solução desta equação. Testei outro valor, y igual a 0. Então, se o y é igual a 0, substituo o y na minha equação, tá? E no lugar de y, coloco 0. E aí a minha equação fica 5x igual a 4, então x é 4 quintos. Ou seja, quando o y é 0, o x é 4 quintos. Então, esse é outro par ordenado que é a solução. Se você ficar testando aqui infinitos valores, você vai encontrar infinitas soluções, tá? O que é que você precisa ter de dica para fazer isso aqui? Escolha valores pequenos, certo? Porque não tem necessidade de você escolher valores altos, sendo que qualquer valor que você colocar, você vai encontrar um correspondente, tá bom? Então, os pares ordenados, eles são dados, né, pela solução dessa equação aqui do primeiro grau com duas incógnitas, ok? Tudo bem? Uma outra forma também, galera, deixa eu só aproveitar aqui nesse slide mesmo para falar de outra coisa. Uma outra forma para comentar aqui também é que eu posso já te dar a equação do primeiro grau com duas incógnitas e te dar o par ordenado para que você teste. Então, poderia vir a pergunta na forma contrária. Perguntando, por exemplo, o par ordenado 2, 3 é solução desta equação? O que você faria, né, para descobrir se ele é solução desta equação? Substituir. No lugar de x, colocar o 2, então ficaria 5 vezes 2, né? 5 vezes 2 menos 2 vezes 3, certo? E depois que você substituir, você vai verificar se essa sentença ela fica verdadeira. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 3, 6. Então, 10 menos 6 é igual a 4. Como 4 era a solução que tinha aqui, sentença verdadeira, então sim, o par ordenado 2, 3 é a solução desta equação, tá bom? Vamos lá adiante. E a próxima coisa que eu quero falar aqui é sobre o título inicial, né? A tal da representação gráfica. Como é que eu represento graficamente a solução de uma equação do primeiro grau de duas incógnitas, tá? Então, né, vocês já sabem como encontrar pares ordenados, né, que são soluções dessa equação. A gente já viu isso no slide anterior. Se eu quero encontrar pares ordenados que são solução dessa equação do primeiro grau, né, eu começo supondo um valor e encontro outro, certo? Então, por exemplo, quando x é igual a 2, nesta equação aqui, se você substituir no lugar de x, colocar 2, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. Então, o y é igual a 1 menos 4. Então, o y ele é igual a menos 3. Ou seja, o par ordenado 2 e menos 3 é uma solução possível desta equação. A gente pode testar outro valor. E lembrem que esses são valores quaisquer.
Eu escolhi aqui x igual a 2, x igual a 1, assim como eu estou sugerindo para vocês, escolham sempre valores pequenos. Isso vai te ajudar na hora de montar até o seu gráfico, tá? A gente vai montar o gráfico aqui dessa equação. Então, quando x é igual a 1, para o x igual a 1, né, temos que o y é menos 1. Para Ju, como assim o y é menos 1? Porque no lugar de x eu vou colocar 1. 2 vezes 1, 2. Então, o y é igual a 1 menos 2, logo o y é menos 1. Quando x é igual a 0, então no lugar de x eu vou colocar 0. E aí, quando isso aqui virar 0, né, o y é o próprio 1. Quando x é igual a menos 2, no lugar de x eu vou colocar menos 2. Esses foram valores escolhidos por mim. Para hoje, se eu quisesse escolher outros valores, poderia, ia dar no mesmo. Quando x é igual a menos 2, então aqui no lugar de x ó, entra menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Esse menos 4, quando sai desse membro, né, aparece lá no outro. Então, fica igual a 5. E aí, galera, observem. Se vocês colocarem estes pontos, 2 e menos 3, 1 e menos 1, 0 e 1, menos 2 e 5, no plano cartesiano, eles vão estar todos alinhados, né? Então, assim, toda vez que você tiver uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, as suas infinitas soluções colocadas no plano cartesiano sempre estarão alinhadas e elas formam uma reta. Então, esta reta, né, é uma representação gráfica desta equação do primeiro grau com duas incógnitas. Para Ju, eu posso fazer isso com qualquer equação do primeiro grau com duas incógnitas? Sim. Então, toda vez que eu tenho uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, eu posso pegar as soluções delas, né, e representar num plano cartesiano, tá? Ou seja, os pontos eu represento no plano cartesiano e esses pontos eles precisam estar alinhados, certo? Então, aqui nessa reta, ó, a gente sabe que em toda reta a gente tem infinitos pontos, tá? E esses infinitos pontos que estão aqui são as infinitas soluções desta equação, tá? Ju, mas por que você colocou só 4? Eu coloquei 4, né? Escolhi 4, né? Que eu considerei simples, de valores fáceis de cálculo, mas qualquer um que você testasse iria estar também presente nessa reta, tá bom? Então, os pontos correspondentes à solução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas estão sempre alinhados, estão todos sobre uma mesma reta. Então, toda vez que você tiver uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, você pode representar essa equação graficamente através de uma reta, ok? Espero aí que tenha ficado claro isso, tá? Até o próximo vídeo. O próximo a gente vai estar falando de sistemas. Valeu, tchau, tchau!